Mas essa experiência que a gente teve, eu acho interessante, foi uma instrução de Guru Rinpoche. E ela tem essa simplicidade. Claro que ela, como todos os métodos, elas podem ser mais adequadas para uns e menos para outros. Mas ela é um método, um pouquinho de treino, realmente, pelo menos na minha experiência, a gente pode praticar assim, em muitos lugares. Em muitos lugares. Sabe? A gente pode aproveitar pequenos momentos, porque ela me ajuda. Desculpa, eu vou falar a partir da minha experiência. Me permite revelar, a me revelar, a base que está dando a sustentação na hora que eu estou contemplando. Isso foi, porque se você tem algum treino desse tipo de observação, sabe a palavra contemplação? Em que vocês usam ela? O que vocês já contemplaram? O sol. O sol. O sol. Ensinamentos também. Ensinamentos. O contemplar dos ensinamentos, a gente usa, na realidade, a gente faz pensar, contemplar, repousar, né? A gente usa a palavra contemplar, a gente já examinou, já investigou, que é a primeira etapa do pensar, e está buscando exemplos. Então tem um processo, uma cognição, né? Algo acontecendo. Na sequência a gente vai relaxar. Mas essa contemplação que eu estou usando agora, no sentido de um olhar a partir do silêncio. Tudo bem que podem surgir pensamentos, surgir emoções, pode surgir imagens, mas simplesmente a gente observa. Eu estou usando nesse sentido. Então, essa postura desse tipo de foco, usar a mente, a própria mente como foco da atenção, é como olhando uma tela que tem uma projeção ou não, mas manter a atenção na tela, naquilo que não se move. Para quem tem facilidade, é uma super prática, porque ela vai dar essa possibilidade de perceber que o que surge na base desses objetos que vão surgir, que é o que importa. É o que vai definir, delimitar e direcionar a significação de todos os objetos. Não sei se eu me explico falando dessa maneira, mas quem tem facilidade, né? Acho que todo mundo vai ter afinidade com isso. Mas é um caminho interessante de observação, porque vai nos dar muitas possibilidades. Enfim, mas existem outros métodos. Contagem da respiração, porque esse é um método, quase não é um método. Porque como a gente utiliza o método em Shamatha, se eu estou usando a respiração, por exemplo, fazendo uma contagem na respiração, que a gente fez ontem, eu estou fazendo. Então esse é o método. Eu vou fazendo isso, e o método vai ajudando eu a acalmar, a suavizar a mente. O ritmo vai diminuindo naturalmente, eu vou acalmando. Quando eu percebo que tem alguma estabilidade, eu me afasto do método. Por exemplo, da contagem, fico só na respiração. O que vai acontecer? Vão surgir pensamentos. Eu posso simplesmente olhar para o pensamento. Às vezes só em olhar ele já se dispersa. Mas às vezes não, ele fica. É recorrente. Aí eu volto para o método. Essa é uma dinâmica interessante. A gente conversou ontem sobre dinâmicas, né? Essa é uma dinâmica que a gente pode ter. Utiliza o método, que vai ajudar a estabilizar. Aí se afasta do método e fica na estabilidade. O que vai acontecer? Ou a gente vai alcançar a iluminação, que é pouco provável, a gente vai produzir pensamentos. A coisa vai vir os objetos da mente. A gente observa aquilo, quando perder a chance, certo? A gente observa o espaço. Se aquilo ficar, porque às vezes só observar aquilo. Se não der certo, que é provável, a gente volta para o método. Sabe? Aquele pensamento que é possível que aconteça, pô, que saco, de novo. Então, assim, 1 milhão de vezes, 2 milhões de vezes em 10 minutos. É normal, a gente lida com isso e vai relaxando. Tá? Relaxando. Tem que lembrar que tem mestres que dão esses ensinamentos assim, né? Porque às vezes a gente está se produzindo nas práticas, né? A gente não tem essa cultura. Às vezes a gente tem um tempo que a gente decide unilateralmente que é o suficiente e os resultados ainda não vieram. A gente começa a olhar com um olhar assim um pouco implacável, sabe? E tem mestres que dão esse tipo de ensinamento. Abaixam as calças e mostram a bunda.
cheio de calos de sentar para meditar. Vários mestres fizeram isso, principalmente do Zen. Ele é uma linguagem não verbal dizendo, senta e medita. Isso para a gente não está na nossa cultura, né? Agora, minha filha, ela não, como eu falei para ela até hoje, 3 vezes deita e dorme, volta e meia ela me joga na cara. Você falou para mim, deita e dorme. Ela acha um pouco, a primeira vez, 3 horas da manhã, ela pediu para eu contar uma história para ela. Eu tinha contado a história para ela dormir, aí 3 horas da manhã ela contou outra história. Eu falei, deita e dorme. Ela não gostou, né? Mas isso desenvolveu conversa. Então a gente fala, senta e medita também pode ficar forte, mas é isso que a gente precisa fazer, meditar. Lógico que a gente tem uma rotina, tem tudo, né? A gente precisa abrir espaço. E se não houver essa condição de sentar para meditar, tudo que a gente vai conversar a seguir vai ficar mais complicado, ele conforme um pote rachado, entra e sai. Tá? A gente precisa cuidar, quando a gente é apresentado esse ensinamento sobre os potes, não sei se vocês conhecem, os 3 potes, os 4 potes. Os mestres têm esse ensinamento para nos ajudar. Né? Eles vão dizer que a mente pode ser como um pote bocado, um pote virado. Nada entra. A gente já tem todos os referenciais, a coisa já está pronta, né? Eu já sei o que é e o que não é. Então, tudo aquilo que eu recebo como ensinamento não entra. Aí a gente pode dizer que é aquela mente com um pote vazio, pote virado. Eu uma vez levei uma pessoa para assistir uma palestra do Lama, foi assim, e nada foi a mesma coisa. Ele assistiu, saiu completamente impermeável. Não tinha uma maldade, não tinha nada, assim, nenhuma crítica, foi completamente impermeável. Tem outro que é esse que eu comentei, que é o vaso rachado. A gente recebe, vê aquilo algum sentido, mas com a rachadura aquilo simplesmente se vai. Tem outro pote, que é o pote envenenado, né? A gente sempre vai olhar a partir de um lugar. Tudo que a gente escuta, a gente passa por um filtro. Às vezes as formações profissionais têm uma intensidade em que a gente passa a olhar as coisas a partir sempre desse viés profissional. Como um vício, como um hábito. Né? O mundo é aquele que eu conheci, então tudo, geralmente, a gente vai usar os referenciais que a gente tem. Aí se fala desse pote envenenado, né? Ele sempre ser contaminado ou contaminado. Mas o pote rachado é o mais comum entre nós. O antídoto do pote rachado é shamatha. Você a gente consegue ficar ali. Você vê o Lama Santa, ele vai. Ele é o único que está de frente, o único que eu estou vendo assim, expressando todo mundo, né? Aí conforme ele vai falando, a gente vai ficando. Só ele que está vendo, certo? Aí ele começa a dar exemplos. Aí ele dá um exemplo, são sempre exemplos interessantes, mas o Santa está contemplando o tempo todo. Aí ele dá um exemplo e a gente dá uma saidinha. Ele segue falando. Aí a gente começa a ficar. A gente ri, né? Relaxa, assim, aí ele volta ao assunto. Só que a gente foi, por exemplo, e ficou ele. Ele está na nossa frente falando, e a gente só... a nossa mente foi. Então, essa mente que não consegue permanecer de forma serena é o que Shamatha vai nos proporcionar. A gente vai ver, tudo que a gente vai conversar agora, a base é uma mente incomum, que consegue olhar para aquilo, pensar, contemplar, repousar. Ou uma forma de meditação, uma meditação analítica, ou dinamicamente, porque tudo que eu escuto eu tenho um olhar investigativo, eu busco exemplos e repouso. Quando a gente vê as ações da mente, na relação entre base e objetos, é um estudo bem interessante, a gente vai ver que isso é um texto do Lama Santa, do curso que ele deu em 99, é bem interessante. Conhece esse, gente? A gente chegou a estudar o Lama Santa. É um texto que chama, que não é o Pensar, Contemplar, Repousar. Aqui parece que o nome é Pensar, Contemplar, Meditar e Repousar. Vai falar de 4 ações da mente. A ação do pensar, a ação do contemplar, a ação do meditar e a ação do repousar na relação entre a base e os objetos da mente. Então ele vai chamar a atenção que o pensar nessa relação entre base e objetos é um processo onde eu acompanho a base daquilo que é apresentada e os objetos vão surgindo. Agora mesmo, se vocês fixarem a base e começarem a buscar exemplos do que eu estou falando, que é uma contemplação, vocês perdem o encadeamento do raciocínio, se é que tem algum raciocínio, do que eu estou falando. Porque eu pensar é uma sequência de alterações de base e objetos. Eu ofereço uma base com objeto, eu crio a condição de uma nova base, que vai surgir um novo. Esse é o processo do pensar.
O processo de contemplar, a partir de uma base, de permanência, por exemplo, pego esse tema e vou pegar vários exemplos em torno daquilo. Então, contemplar, eu estabilizo a base e observo diversos objetos relativos àquela base. Então, para fazer isso, preciso ter um pouco de shamatha, uma mente que consegue estabilizar e buscar exemplos. Se eu ficar pulando de galho em galho em base, eu não estou contemplando, eu estou pensando. Nesse contexto, o meditar é estabilizar a base em Prajna Paramita, que aí é um outro aspecto. Eu olho a partir de um lugar onde os surgimentos, eu olho a partir de um olhar Vajra, que é a linguagem que ele vai utilizar. Então, portanto, já não é um olhar introdutório. Mas a base disso é shamatha, a mente conseguiu ficar ali, serenamente. E o que surge, eu olho os aspectos vazios e luminosos, simultaneamente. Aí, na sequência, a última etapa, que é o repousar, nesse contexto, eu olho todos os elementos a partir da visão Vajra e os objetos Vajra. Eu aprofundo essa experiência. Então, uma relação entre base e mente. A gente vai vendo, como a gente vai ver hoje ou amanhã, que o que a gente precisa cuidar é da base. Existem inteligências disponíveis, a gente tem como acessar. Isso que os mestres fazem, isso que o Buda fez. Acessar essas inteligências e permear a base. Mesmo sendo uma prática assim, super lá na frente, o Lama Santen olha para a gente, a nossa prática é imperfeita, e acha que é possível. Se vocês pegarem isso vale a pena, sabe? Pegar o site da Escola Caminho do Meio, que tem lá as 5 sabedorias, vale a pena vocês lerem. O Lama Santen acha que é possível pegar as 5 sabedorias, transformar numa linguagem para as famílias, para os professores e para as crianças, e oferecer como referencial de ensino. Aí está lá, é uma boa descrição, porque não é uma descrição budista. Tem toda a visão budista ali, mas uma linguagem para as famílias, para os pais, para os professores, para os pesquisadores. Então ele acha que é possível. O que a gente precisa cuidar? De uma mente que saia do automatismo habitual. Isso é um trabalho que ninguém vai fazer por a gente precisa se colocar nesse lugar. Esse quadro aqui vai ajudar. Aqui é um quadro resumo. Está até atualizado, né? Vou pedir a cópia desse arquivo, está no caminho do meio, não está não. Tem sempre alguém que vai fazer depois, Eu cheguei aqui já tinha. Vocês foi Ó, o pessoal de Recife que costuma fazer esses quadros assim, eles são... Acho que aquele quadro ali, eles que fizeram, 20 itens. Acho que esse aqui, foram eles, foi o pessoal de Curitiba. Aquele ali, o Roda da Vida, foi a Jane Pires. Jane Pires que fez. Foi, que... Até Quando um ela lançamento veio. aqui desse banner, quando a gente lançou. Teve o lançamento? Uma adesista da própria Jeane. Pois. Bem, então esse quadro vai nos ajudar a olhar o conjunto de ensinamentos que o Lama apresenta, mas é o Dharma, né? Mas eu queria chamar a atenção para essas 4 ações da mente, que é mais ou menos o eixo que a gente vai conversar, um dos eixos. Né? Existem 4 formas assim, básicas de a gente se relacionar com as coisas, com as aparências. Pode ser a partir da causalidade. A gente percebe o jogo, a maioria de nós está nessa situação. Acontece uma situação, eu simplesmente resolvo. Assim, se está frio, eu me aqueço. Se eu com fome, eu como. Se eu preciso de dinheiro, eu trabalho. São ações, surge uma situação, eu vou simplesmente resolver. Ela tem uma importância, mas ela tem uma profundidade rasa, né? A segunda ação da mente é a questão da ação por disciplina, ação por controle. Aqui eu desenvolvo métodos. Eu percebo que só resolver pela causalidade, no automatismo, é curto. Então eu desenvolvo métodos, eu estudo, eu preparo, eu posso criar estratégias. No terceiro, que ali está servindo como usar antídotos, eu já tenho uma profundidade, já tenho uma noção do mundo interno, então eu percebo que a gente funciona por paisagens. Eu posso olhar para as crianças, que são paisagem pura o tempo todo. Vocês já viram um adulto discutindo com uma criança? Você fica na dúvida quem é quem?
Eu vou repetir, você não entendeu? Vou repetir. E tá. A criança está numa outra história, certo? Aí a gente cognitivamente oferece para a criança aquilo que ela não tem condição de ver, porque a criança ela funciona por paisagem o tempo todo. Tem um exemplo do Lama Santa que para mim foi bom dessa. Eu escutava uma vez, ele disse que a mãe do filho dele, a Fábio, estava querendo levar para o banho. Vai tomar banho, menino. E o menino fazendo qualquer outra coisa menos o banho. Aquilo já estava ficando tenso. E o menino já estava fazendo muitas outras coisas. O Lama Santa, o pai, né, que é o pai, falou: Henrique, o macaco no telhado. Aí eles foram procurar o macaco no telhado. Quando o Henrique viu, ele estava debaixo do banho. Tá, do macaco no telhado, você muda a paisagem, aquilo vai, não sei o que, está dentro do banho. Então essa habilidade, experimente isso com crianças, assim, você já deve ter experimentado, né? Assim, mudar o assunto. Lógico que tem pessoas que têm habilidade natural, não precisam nem formular. Simplesmente elas vão movimentando. Os professores geralmente são assim, né, com as crianças. Aquilo vai, não tem tensão, não tem conflito, não tem... Percebe, paisagem. Nós também. Todos nós, a gente funciona por paisagem. Por exemplo, deixa eu concluir. Por exemplo, o exemplo clássico, se a gente está aqui sentado, né? E aí entra uma pessoa com um objeto assim, todos para o chão. A gente muda a paisagem, a gente sabe o que vai fazer, né? Certo? Todo mundo sabe o que vai fazer e o que não vai fazer, certo? É bom te combinar isso. Vamos procurar fazer para ser rápida, resolvida, a pessoa ir embora, sem intenção, não vai ninguém na hora, não dá confusão. Muda a paisagem. Nosso propósito, a causalidade muda. Tem um exemplo que aconteceu que foi em algum lugar que o cara entrou com a arma, ele estava fazendo sanduíche, o dono do restaurante, da lanchonete, ele estava tão ocupado, ele continuou fazendo sanduíche, o cara apontou a arma, ele continuou fazendo sanduíche, e o cara desistiu da parte. Ele não conseguiu sair da paisagem dele de... Acontece, em casos assim, alguns relatos são de velhinhas na rua, geralmente com guarda-chuva, uma bolsa, né? O assaltante vem, ela não entra na paisagem e ela começa a bater com o guarda-chuva e o cara vai embora, né? Isso é clássico. Aconteceu com minha avó, ela tinha Alzheimer, ela foi assaltada, ela não entendeu que estava sendo roubada, aí eu servi um cafezinho para assaltante. Ela não entendeu que era assalto. Então a gente percebe que a paisagem vai ajudar a gente a funcionar melhor, porque surge uma bolha, surge uma estrutura perfeitamente coerente. Dentro de uma paisagem, naturalmente, aqueles espaços, a própria identidade, que é uma super pista da gente perceber como é que a gente funciona. A gente que se acha a gente se acha alguma coisa, afinal de contas, a gente se descreve de uma determinada maneira, como dependendo da paisagem da bolha, a gente vai se descrever diferente. Também, né, eu estava com raiva, também, né, com aquele sol, né, também, né, com aquela música, também, né, com aquela comida, também com aquela pessoa, sabe? A gente vai sempre se ver de uma maneira diferente, se a gente sacar que a paisagem está na base disso, a gente percebe que a gente só precisa cuidar da base. Então surge essa noção ainda de que a mudança, a habilidade de mudar a paisagem, alguém trabalha com propaganda aqui? Pode confessar. Porque a propaganda... Você trabalha com produção. Ó. Faço peça publicitária. Publicidade. Design gráfico. Aí, Não, a gente sabe, em muitas áreas a gente sabe, percebe pela atividade profissional que todos funcionamos por paisagem. O que a propaganda faz é estudar as mentes, com o recurso que ela tem, com os meios que ela tem, e percebe o funcionamento e consegue conduzir, criar paisagens adequadas para os resultados que se propõem. Eu não falei assim, mas tem muitos aspectos positivos da propaganda, né? Da publicidade. A arte, o cinema, o teatro. Não, eu digo aquela que ajuda a gente a consumir aquilo que a gente não precisa. Mas tem coisas interessantes que nos anunciam coisas que a gente precisa. Né? Então, não uma coisa crítica. Com todas as coisas podem ter... Vocês sabem que... Não vou contar essa história. começou, né? Eu tive a mesma percepção depois que todo mundo começou a falar de paisagem. A minha percepção que eu tive, que eu lembrei de paisagem, eu guardei para mim. Mas ela quer falar. Eu sei, mas a gente precisa perceber que a mente é livre. Sempre que a gente perceber uma paisagem, a gente tem essa possibilidade de mudar a paisagem. Sabe?
Todos nós podemos fazer isso. Não, nem é. Minha mãe que deveria ter mudado a paridade. Às vezes ela muda, não sabe acordar para o Mas, por exemplo, agora, você pode olhar de outro lugar, sempre é possível. Não, porque quando eu ia para a escola, quando eu me recusava a ir para a escola criança, então ela não tinha argumento para mudar a paisagem. Ah, mas isso não é o outro que muda. Por exemplo, tem uma filha que ela dormia já com a roupa da escola. Já viu isso? Ela acordava pronta, saía, ela ia meio dormindo na rua. Eu demorei a perceber isso, só fui saber depois. Mas meu pai... Os irmãos sabiam. Mas meu pai conseguia mudar a paisagem. Tipo... Ah, bate um chinelo, uma corrente, muda rápido. Não, ele me prometia que tipo, eu não precisava, eu podia dormir mais, que ele me dava o dinheiro do lanche, eu ficava, acho que só que tipo, eu tinha o castigo, né? De tipo, ficar as 3 primeiras aulas com fome e só lancharia na hora do recreio, do intervalo. Aí, tipo, minha mãe não conseguia mudar a paisagem, só que hoje ela me força a acordar cedo, como adulto, para fazer meu canto cedo e mudar a paisagem. Foi dormir tarde ontem. 3 horas da manhã, Ah. 7h30, para fazer meu canto. Então a mãe não te acordou, né? Bem, voltando ao quarto aspecto, que é a liberação. Eu sei, ela vai falar a seguir. O quarto item, que é o mais interessante, que é o nosso ponto. Por isso que esse olhar não invalida os outros aspectos. Porque é importante, né? Se vem um carro, a gente não atravessa. Certo? Esse raciocínio que vai culminar com o mais profundo, que é a capacidade de compreender a natureza verdadeira da realidade, não invalida os outros. É importante a gente perceber que a mente funciona por paisagem, todos funcionamos, que existe a causalidade, que existe a necessidade de disciplina, de métodos, nada disso invalida. A gente vai olhando e vai vendo a superficialidade e a profundidade de cada um deles. O que vai ser importante, vários níveis de compreensão, para ajudar a gente a fazer os movimentos que a gente precisa fazer. Tudo que a gente vai estudando, que o Lama Santo vai nos oferecendo, vai nos ajudando a ter a dimensão do que a gente está envolvido. Realmente, dentro das nossas crenças, a gente entende que existe um mundo separado de nós e que a gente só precisa se treinar para intervir nesse mundo. Isso é uma crença, porque assim a gente funciona. Essa experiência do Buda é muito incomum, e se fala que o Buda mesmo teve dúvidas com relação a oferecer essa visão, a experiência dele, no conjunto dos seres. É como se ele tivesse duvidado da nossa capacidade de compreender e superar essa experiência que nele fez. Ele supera isso, não só coloca em prática, como realmente nos diz que todos nós temos condições de superar isso. Só que a gente tem, ao longo de um bom tempo, isso arraigado na nossa experiência. Mas por algum motivo, por alguma condição anterior, a gente aqui vê sentido nisso. Eu estava vindo para cá e falei, bem, tem praia, tem sol. E no Rio de Janeiro é assim, o sábado de manhã vai depender um pouco do tempo. Tem praia, tem sol, existe um deslocamento natural. Se tem chuva, também é chuva. Também, né? Choveu, né? Aqui chove, aqui está chovendo ou está chovendo? Chovendo. Né? Eu tomei um susto em Belém. Eu estava contando uma história que eu fui para uma escola e falei, conversando com jovens, é um encontro de pais, PAZ. Aí eu falei para eles assim, se vocês tiverem aqui algum encontro, algum momento de paz, isso estava lá no sul, né? Eles falam, paz. Você sabe falar isso? Paz. Paz. Como é que vocês falam, PAZ? Ui. Paz com I, né? No Rio a gente fala paz com X. Paz. Aí eu estou falando em Belém, eu falei, como é que vocês falam? Aí foi quase todo mundo paz. Eu falei, ué, são cariocas? Eles falam paz como nem carioca. Né? Mas é diferente. Não, é diferente, né? É a música de cada lugar. Bem, então, essas ações da mente, vale a pena a gente ficar cuidando de olhar. Tem vários ensinamentos que ajudam a gente a compreender essa dinâmica de vários ângulos. Sabe? Porque a gente precisa perceber, da experiência da meditação, um dos aspectos é que é uma linguagem direta para perceber que existe uma mobilidade na mente. A gente precisa experimentar isso, ultrapassar a questão cognitiva. E não sei se vocês têm crença na cognição, mas a cognição ela tem a limitação das experiências que a gente tem. Ao longo do tempo, a cognição que tem sua importância, mas uma importância relativa, ela em si não ajuda a gente a ultrapassar as experiências mais profundas.
mas fazem parte. Agora mesmo a gente está trabalhando no nível de cognição. Meditamos e agora a gente vai trabalhar no nível da cognição. Mas a seguir a gente vai trabalhar no nível de contemplação. Eu sugiro que vocês, se puderem anotar alguma coisa, porque em algum momento eu vou sugerir a gente parar, dividir em grupo e conversar sobre o que eu falei. Os grupos vão se juntar com outros grupos, vão relatar para os grupos, ao final vai ter um relator, e a gente vai voltar, os relatos serem apresentados para todo mundo e a gente vai conversar a partir dos relatos. Como vão ser vários temas, a gente tem assim um eixo múltiplo. Então, se vocês puderem fazer isso, vai ajudar. Se não, tudo bem também. Vocês têm essa condição de manter a mente e aprofundando mentalmente também. Então, essa estrutura, ela... Lembrando também que essa linhagem que a gente tem acesso, né, acho que todo mundo tem claro que a gente encontrou uma linhagem, tem acesso a uma linhagem, né? Nem todos... Aqueles que o caminho espiritual tem sentido, que o mundo interno tem sentido e a relação com a espiritualidade mais religiosa ou menos religiosa tem sentido, não sabem que existem linhagens, que elas estão vivas e disponíveis. Vocês devem conhecer, ou talvez seja o caso de vocês, de com o tempo ter tido acesso ao budismo por livros ou por filmes, e por enquanto não saberem que existia essa forma de se juntar, de se alimentar, sabe, de compartilhar visões, compartilhar métodos, dificuldades, facilidades. Isso se expressa através da linhagem. A gente encontrou um professor, que teve um professor, que teve um professor, que teve um professor, que teve um professor, e que chega a isso ao Buda. Então isso é uma coisa muito comum. Imagina vocês encontrarem um professor de yoga que tenha uma linhagem, um professor de dança que tenha uma linhagem, um professor de equitação. Ele tem uma linhagem, ele não expressa só o conhecimento que ele absorveu. Ele recebeu, do que recebeu, aquilo é uma coisa viva. Imagine isso na coisa que você... Talvez você já tenha encontrado isso. Então, nós encontramos. Então, essa condição de estar aqui, ela é reflexo disso. A gente vê sentido nisso. Então, essa linhagem aqui, ela é uma linhagem que está ligada ao Amitabha. A gente vai ver, provavelmente à tarde ou amanhã de manhã, quando a gente for ver as 5 sabedorias, que é o tema do nosso encontro, né? A capacidade de reencantar a vida, tendo como referência as sabedorias búdicas. A meditação é uma forma de reencantar a vida. A gente pode reencantar a partir dessa experiência da meditação. Mas essa linhagem que a gente encontrou e que a gente tem como referência e os ensinamentos, ela surge da família Lotus, né? Padma Sambhava, Padma Santa. Ela surge de Amitabha, que emana Chelsea, Avalokiteshvara, né? São palavras que são sinônimas, né, no budismo, Avalokiteshvara e Chelsea, que emana Guru Rinpoche, que é o fundador, considerado os principais responsáveis pelo budismo no Tibete, a forma que ele tem hoje, né? Ele foi um mestre que surgiu de regiões da Índia, né? Geórgia, era tudo parecido ali. Então a gente está nessa família, essa linhagem. E ao observar o Buda da compaixão. A gente vai trabalhar nessa linhagem, acho que o budismo trabalha assim, mas ficando na linhagem, a gente vai trabalhar com essa sabedoria da compaixão e com a lucidez. A gente vai trabalhar com o Avalokiteshvara e com o Prajnaparamita. Um passo de 2 asas, assim, a gente vai trabalhar com essa noção de oferecer a visão, os ensinamentos, no ponto que as pessoas estiverem, porque assim a gente recebeu. Então a gente vai procurar, a gente vai ver na sabedoria do espelho, essa capacidade de perceber que cada um de nós funciona a partir de um mundo próprio. O outro também, aquele que surge como o outro, também funciona dessa forma. Na medida que eu faço esse movimento, que eu desloco do centro, do autocentramento, eu consigo perceber, ou não, mas é um movimento que vai ajudar, e a partir daí eu ofereço aquilo que o outro tem condição de compreender. Na meditação, a mesma coisa. Eu vou oferecer meditações que o outro não tem condição, relativas ao tempo, aos métodos, etc. Então, o Lama Santa oferece naquela estrutura itens a percorrer. Aí são várias abordagens.
Então, geralmente o bom coração ele está num nível que todas as pessoas podem ter acesso. O bom coração é procurar não fazer o mal, não atrapalhar as pessoas e, se possível, ajudar as pessoas a fazer o bem. Não é nem propriamente budista, embora esteja profundamente ligado à visão budista. Se a gente for ver ali os 9 caminhos órfãos, o resumo dele é não fazer o mal, procurar fazer o bem e desenvolver treinamento, uma capacidade direcional. Então, é possível isso, a qualquer momento, você se introduzir pelo bom coração. A Lama Santen fala, e isso é central da Lama também, o bom coração é o início e é o final do caminho. Felipe, só lembrando assim, que quem quiser aprofundar o livro A Roda da Vida, acho que na introdução ele dá essa base, até de que você está falando porque não é muito longo e ao mesmo tempo ele é bem escrito, até o nome do nome de onde vem significa. Assim. Eu queria abrir outro parênteses aqui, esse nosso encontro, eu acho que se ele for assim, mais ou menos interessante, ele vai estimular a vocês a estudarem, sabe, a praticarem dentro do conjunto de coisas que vão ser colocadas, vocês identificam aquilo, por exemplo, essa lembrança da gente. É interessante, pode ser que algum de vocês fale, bem, preciso estudar a roda da vida. Outros, bom, preciso sentar e meditar mais, preciso rever os 20 itens, preciso, sabe? Ou preciso estudar as 5 sabedorias. É evidente que a gente não vai aprofundar as 5 sabedorias, porque o aprofundamento se dá por uma compreensão, uma contemplação e um repouso. Pensar, contemplar, repousar. Isso é um processo. A gente vai olhar a mesma coisa várias vezes, de vários lugares. Por quê? A mente tem uma mobilidade. Certo? A gente vai treinando aqui, treina ali, a gente vai vendo que tem um movimento, um repertório de abordagens que a gente vai lidar com os ensinamentos. Tem um aspecto que o Lama Santen ele se apoia, o roteiro de 21 itens ele surge a partir de uma abordagem que vem de Guru Rinpoche. Mas uma abordagem que ela tem uma particularidade, que o Lama Santen chega no budismo tibetano a partir do Zen, daqueles que sentam e meditam. É isso que o Lama Santen chega, assim ele encontra o mestre dele, e assim ele recebe o nome. Santen está ligado à meditação, ao bardo da meditação. Então o mestre dele olhou para ele e falou Santen, Padma Santen. Então é daí que o Lama Santen vem, da experiência do silêncio. E é a experiência do Buda. Aí ele chega no budismo tibetano um conjunto de imagens, conjunto de sabedorias, de inteligências, de deidades, de rituais, de cerimônias, etc, etc. O Lama Santen, em 95, se não me engano, 94, 95, ele entra em contato com um texto de um grande mestre, comentando os ensinamentos de outro grande mestre, que é a emanação de Guru Rinpoche, de Dudjom Nipa, que é Guru Rinpoche, falando do caminho para a realização do ponto último no budismo tibetano a partir do silêncio. Então ele descreve isso como uma coisa realmente impactante para ele. Então é um caminho onde surge a importância da fundação, da compreensão, do aprofundamento das bases que vão permitir a gente, tal como um prédio que precisa de fundação, de bases que deem sustentação, os fundamentos para o caminho. Ele vai descrever, e esse mestre é Gyatso Rinpoche, talvez vocês já tenham conhecido esse texto, que nos serve a iluminação da sabedoria primordial, os comentários da iluminação da sabedoria primordial, com o mesmo nome. Nesse texto, o Lama Santen vai comentar esse texto também. Está tudo disponível, sabe? Tem uns textos, vocês têm esse material, né? Os 4 comentários, né? Está lá, quando você lê o comentário do Lama Santen, ele está descrevendo essa história que eu estou falando. Assim. Então, ele vai dar uma dimensão no estudo da fundação, como base da motivação, que vai permitir, e é interessante se debruçar sobre isso, porque essa fundação, ela não é só importante para a gente melhorar a nossa compreensão, mas ela é necessária para a gente fazer os passos, para a gente avançar em Shamatha. Sem essa compreensão, a gente precisa entender o jogo, a dinâmica que a gente está envolvido. A gente realmente, aqui nesse contexto, ontem era um pouco mais difícil, e na quarta-feira
quinta-feira é mais difícil. Mas aqui a gente pode usar uma linguagem mais direta, que mesmo que tenha um impacto, depois vocês conversem entre vocês. Os mestres falam que uma das grandes complicações, dificuldades que a gente tem no reino humano, que é o reino que a gente está envolvido, é a esperança. Isso é um pouco duro, né? Porque a gente precisa de esperança. Como é que a gente vai viver sem esperança? Mas a esperança de que eles estão se referindo a uma esperança específica, de que na próxima experiência a gente consiga alcançar algo estável, duradouro. Tá? Todos os seres buscam a felicidade, e é verdade isso, todos os seres procuram. A gente procura na próxima experiência. Não importa o método, não importa a nossa visão do mundo. Tá? A gente vai tentar, na nossa experiência de bolhas sucessivas, né? Essa experiência de paisagem, a gente observa que a gente funciona a partir de bolhas. Aqui surge uma bolha. Ela justifica, a gente ficar no sábado de manhã sentado nessa posição super confortável, escutando uma pessoa falar, de vez em quando possível. E tudo bem, e a gente acha natural isso. Então, falando no ensinamento, mencionando a questão da fé, né? E eu comentar tem uma sutileza aí entre esperança e fé também, sim, né? É porque ainda sobre a esperança, a gente vai realmente, dentro dessa experiência de bolha, a gente espera que a próxima bolha seja salvadora. Por exemplo, a gente espera que a próxima bolha de ensinamento resolva o que só a gente pode resolver. Não tem ensinamento que resolva se a gente não der sequência a ele. A gente espera que no próximo retiro, na próxima meditação, no próximo ensinamento, o Lama Santa resolva o que a gente não resolve. A gente tem, nesse sentido, a gente tem mesmo esperança nesse sentido, sabe? Eu não faço o que precisa fazer, embora os mestres nos deem, está tudo descrito, está tudo colocado. Embora eu não faça isso, eu espero que a próxima bolha, mesmo com aparência de ensinamento, aquilo vai levar a algum lugar. E assim eu faço em todas as coisas, é a característica humana, né, do reino humano, né? O próximo trabalho, o próximo projeto. Eu tenho fé, eu tenho crença no trabalho. Se eu trabalhar, se eu me organizar, aquilo vai levar a algum lugar. Pouco importa que a gente pergunte às pessoas que viveram mais tempo como é que foi a vida, como é que foi a experiência delas na vida. Aquilo que elas realizaram, aquilo que elas acham que vão levar para algum lugar. A gente perde um pouco essa noção. Daqui a pouco a gente vai ver que isso que eu estou falando vai ficar mais complicado. A gente vai conversar sobre os 4 pensamentos. Isso vai ficando mais grave, assim, sabe? A gente precisa, de certa forma, a gente não precisa de mau humor, não precisa desanimar, nem achar que nada vale a pena. Mas a gente precisa aprofundar um pouco e manter, sempre que possível, vivo na nossa experiência, o que ajuda a avançar naquilo que a gente vê sentido. Sabe, quando a gente olha, por isso os 4 pensamentos vão ser importantes, porque se isso tem sentido, se não tem sentido, tudo bem, a gente segue a vida. Em algum outro momento a gente vai encontrar uma outra abordagem que nos ajude. Não existe só o budismo, não existe só o Lama Santa, não existe só essa abordagem tibetana, tem muitas abordagens, e se a gente tiver sorte ou mérito, a gente vai encontrar. Mas se a gente encontrou, se a coisa tem sentido, por que a gente deveria perder mais tempo? Não tem sentido isso, não tem muita lógica isso. Agora, a gente tem nossas limitações. Tem coisas que a gente consegue fazer agora e tem coisas que a gente não consegue. Por exemplo, você pode decidir, então, vou entrar em retiro, mas aí você vai ver que você não tem essa mobilidade. Tudo bem, a gente relaxa, espera, pode ser que mais adiante tenha retiro. Em 2015 eu comecei em 2015 pensando, vou fazer um retiro de 6 meses. Eu estava no Rio de Janeiro, com trabalho, sou casado, tenho família, tenho filho, tenho outros filhos, tenho mãe, tenho tio, tenho um monte de coisa pendurada. Pendurada não, mas tudo me relaciona. Aí eu pensei em 6 meses. Pendurada não. Eu criei meus filhos, como eu nem era budista, dizendo para eles que eles cuidassem, que eu ia apoiá-los financeiramente até o nível médio. Eu queria trabalhar mais do que eu trabalhava. Eu queria ter que trabalhar mais. 4 filhos, né, que eu tinha na época. Cuidem disso, eu apoio. Quantas vezes vocês quiserem fazer o vestibular, vocês podem fazer, mas depois disso é com vocês. Então eu tinha essa noção de que eu não ia ter muitos ganchos pendurados em mim. Tem uma filha que fala, pai, até hoje a crise, eu falo, estou em crise. Estou em crise. Eu tinha essa linguagem. Então essa noção do sentido e da urgência não significa que a gente vai ter pressa e tensão. A gente vai percebendo que quanto mais pressa e tensão, mais complica a coisa.
Da mesma forma que entrar na água. Vocês têm essa imagem de entrar na água? Vocês têm essa imagem da pessoa que vem correndo na praia e entra na água e trava? Essa relação com o tempo. Quanto mais abrupto, mais afoito a gente for, mais vai travar. A gente precisa de um tempo, precisa de um jeito, precisa de uma forma, do que for possível, do que a gente enxergar como possível. Isso ajuda a gente a se colocar em movimento naquilo que a gente vê sentido. Os ensinamentos vão ajudar isso, a gente ter capacidade de diagnóstico mesmo, acho que é a palavra, sabe? A condição de a gente conseguir olhar com uma profundidade que ajude a gente a se movimentar naquilo que a gente tem sentido. O budismo tem um diagnóstico, quando o Buda oferece as 4 novas verdades, que foi o primeiro ensinamento. A primeira nova verdade, a verdade do sofrimento, o Lama Santa apresenta, que eu acho que é sensacional, ele vai dizer a experiência da bolha. Porque a experiência da bolha na nossa linguagem ela é muito ampla, sabe? A gente consegue ver o conjunto de aspectos dessa experiência circunscrita, e das diversas experiências circunscritas, que é o que a gente se envolve. Se a gente perceber que a gente tem a vida, é muito amplo, mas se eu perceber que eu funciono a partir de bolhas, algumas mais amplas, algumas mais curtas, mais estreitas, sabe? Eu preciso perceber essa dinâmica, então eu me movo por bolhas. Quando a gente chegou aqui, a gente veio de outra bolha. Quando a gente sair daqui, a gente vai para outra bolha. Se a gente ficar sempre na mesma bolha, a gente vai ter problemas, concordam? Sabe pessoas que, eu não sei se é o caso de vocês, já me desculpe, mas sabe pessoas que se anunciam com o título? Doutor Luiz Felipe. Natália, qual é o seu telefone? O telefone está é Doutor Luiz Felipe. Então eu associo uma bolha a uma outra bolha que não tem a ver. Às vezes isso é muito forte, é natural. A pessoa ela, o tempo todo tem uma atividade profissional. Às vezes advogados são assim. Eu atendi um advogado, eu ainda atendo história das coisas. E aí ela no telefone falou, doutora, não sei o quê. Aí quando ela chegou no consultório, era uma pessoa completamente descontraída, sabe? Eu fiquei surpreso. Ela ri, ela se acha deprimida. Ela ri de tudo. Aí a doutora não entrou ali. Mas na hora de me dar o telefone, a doutora estava presente. Falei, doutor do consultório, mas tudo rolou. Então a gente precisa ver essa mobilidade, sabe? A gente precisa se dar conta disso. Então, olhar para a nossa experiência, que tem esse nome de verdade do sofrimento, com a experiência da bolha, porque inevitavelmente nessa sucessão de bolhas, a gente tem resultados parecidos, é início, meio e fim. Na realidade, a gente não chega a algum lugar assim, realmente que seja interessante. A gente pode ter vitórias parciais, algumas derrotas mais longas, algumas dores na própria vitória. Sabe, quando a gente percebe que obteve algo, mas em volta criou um rastro, uma complicação em volta, mesmo para a gente, para outras pessoas. A gente vai olhando assim com essa profundidade e vai entendendo o conjunto de experiências que nós estamos envolvidos e as pessoas à nossa volta, nossos queridos. Eu olho para os meus filhos, olho para minha mãe, meu pai já morreu, olho para meus irmãos. Isso não me desenvolve um olhar crítico, mas eu consigo entender aquela dinâmica. Sabe? E eu percebo que eles não percebem. E a maioria deles não tem nem abertura para conversar. Com meus irmãos eu não tenho a menor chance de conversar sobre isso. Eu tenho um dos meus irmãos, ele é bem crítico em relação a um conjunto de coisas. Assim. Então o fato até de eu ter viajado, ele ficou mais crítico ainda. Eu sou o que saiu para viajar. Aí quando ele começa a falar, ele vem para o budismo, aí eu falo para ele, eu já entendi. Eu fumo cocaína e cheiro de maconha. Já viu pessoas falar assim? Já sabem tudo sobre drogas. As pessoas cheiram maconha e fumam cocaína. Aí pronto. Aí essa é a nossa conversa, porque a gente não consegue avançar. Eu fui conversando dessa forma. Então muitas pessoas não têm abertura. E são pessoas queridas, eu sinto. Porque o tempo vai passando, a energia vai declinando. As coisas não vão acontecendo como a gente gostaria. E a gente volta. Isso não tem problema. Já fizemos isso muitas vezes, por isso que estamos aqui. Mas, por outro lado, a gente tem, no mínimo, curiosidade de perceber e tentar entender. Então, essa capacidade de diagnóstico, ela está na nossa urgência, sabe? Manter isso vivo. Porque, como diz Lama Wallace, a gente precisa dar um basta. Sabe? A gente precisa se dar conta que não tem saída. Não tem saída. Isso não é pessimismo. Nem é mau humor. O Buda não acordou de mau humor e falou, olha, vocês não têm jeito, vocês não sei o quê, não é isso. Ele está falando, olha, por esse caminho não tem saída, observe.
que descreve as diversas formas de sofrimento, diversos tipos. Ele vai dizendo isso, sabe? Ele vai dizer que isso... Então, essa parte, a gente precisa se debruçar, a gente precisa estudar, a gente precisa contemplar. Aí vai dizer que essas bolhas, ou essa experiência de sofrimento, tem causas. Aí vai oferecer as causas. A gente vai estudar essas causas. Tem várias abordagens para entender essas causas. Basicamente, eu vejo como a mais interessante, embora não seja mais simples da gente perceber, o nosso principal problema ela surge porque a gente tem essa experiência de separatividade. A gente acha que essa experiência é verdadeira, que as coisas são assim. A gente, inclusive, nem tem cultura para isso. Talvez as culturas nativas se aproximem dessa compreensão, sabe, do aspecto de inseparatividade, mesmo que seja com outras linguagens. Quando os povos nativos falam que, nem falam, não tem essa noção de uma floresta, de algo que existe separado, ou o exemplo que o professor Gerson deu aqui, e eu estava lembrando, tem vários lançamentos imobiliários que são assim, né? Não sei o que, próximo da natureza, sabe? Sempre algo separado de nós. Os povos nativos não têm essa separação. Mas eu não sei como é que eles olhariam isso, né? Mas a gente realmente acredita que existe um mundo lá fora, e que a gente só precisa cuidar de ter os meios de intervir nesse mundo. Então, isso realimenta esse olhar. Por isso que ele pode se afirmar que é uma crença, né? De que existe um mundo externo. E a gente vai ter vários exemplos que a gente, com o mesmo olhar, vai olhar a mesma coisa. Então, o Buda diz que essa experiência que a gente não vê que não vê, está na base do surgimento de um mundo separado. Porque se a gente visse que as aparências que surgem, que a gente vai chamar de realidade, são inseparáveis da base da nossa mente que dá surgimento a ela, talvez a primeira ação fosse cuidar da base que dá, cuidar da mente, cuidar das condições que dão surgimento à realidade. Se eu achar que está fora, não tem nada a ver. Então isso é uma abordagem que o budismo traz, que nos traz um probleminha, sabe? A gente não tem como colocar no outro. A gente não tem como colocar no mundo, em qualquer situação, nem na guerra. Por que algumas pessoas na guerra conseguem ir ajudar os outros? O Lama Santo chama a atenção. No dia seguinte ao bombardeio, como é que as coisas funcionam? Tem mães que perderam, estão com os filhos triturados do lado, perna para um lado, cabeça para o outro lado, e elas seguem. Como é que pode isso? É a mesma circunstância, a mesma situação. Você vai olhar de um lugar, vai dar surgimento e aquilo vai, simplesmente vai. Então a gente precisa, a gente não tem como culpar os norte-americanos, ou os russos, ou os franceses que soltam bombas em cima de crianças, escolas e hospitais. Somente porque a gente pode criticá-los por conta disso e cobrar a responsabilidade disso. Mas a maneira como a gente vai se relacionar nessas situações não está dependente disso exclusivamente. Existe uma condição de surgimento que vai significar essa experiência. Estou dando assim para direto ao assunto, né, mas pode ser muitos exemplos. Tem no caso do estupro, tem o caso de Sogyal, Geshe Sogyal, uma aluna, principal aluna do Buzo Rinpoche, foi estuprada por 4 homens, que na sequência viraram alunos. Estupro, foi estupro ou não foi estupro? Estou dando um exemplo assim, talvez esteja atrapalhando, né? Mas um exemplo que a gente pode realmente olhar de outro lugar. A mente é livre. A gente não precisa ficar amarrado às coisas que surgem. Embora boa parte delas a gente deveria evitá-la. Né? Estou falando que o estupro não tem problema. Não estou falando isso. Então, as causas do sofrimento a gente vai examinar, sabe? Vai olhar na nossa experiência. A gente precisa mexer, sabe? E alguns mestres, eles vão ser, principalmente os tibetanos, alguns tibetanos, aqueles que vieram para o Ocidente, eles encontraram formas mais suaves da gente compreender, ou mais de acordo com a nossa cultura. Muitos de nós, ou essa mesma maneira que eu estou colocando, algumas pessoas vão travar. Sabe? Eu não conheço muitas outras maneiras, embora eu reconheça que tem maneiras melhores, né, de colocar isso. O Shagdu Rinpoche, mestre do Lama Santo, importante da prática budista, vocês conhecem? É um mestre tibetano, super realizado. Ele tem uma maneira bem interessante de colocar.
os 4 pensamentos transformam a mente, veneno da mente. Ele vai descrever a nossa relação com desejo e apego. Por exemplo, ele vai falar que a esperança, a gente deve usar a esperança para acabar com a esperança. Sabe? A esperança de alcançar a iluminação, para ultrapassar a esperança de a gente resolver com o recurso do samsara. Quando ele fala de desejo e apego, também ele fala. Porque o desejo é necessário no caminho. Sabe? Mas ele fala, usar o desejo para acabar com o desejo. É o desejo de alcançar a iluminação. O desejo que não é autocentrado. É um desejo de ter a iluminação, a realização da mente para benefício de outros seres. Ele chama atenção para essa motivação mahayana, né? Que é o que a gente faz na prece de refúgio bodhisattva, né? A gente começa repetindo e recitando que a gente vai procurar a iluminação para ajudar os seres. Então, ele chama atenção de uma forma super suave, embora esteja o tempo todo, ele mantém o eixo na iluminação, que é o que vai diferenciar esse caminho espiritual. É lógico que a gente pode procurar o caminho espiritual de várias maneiras. A gente pode procurar o caminho espiritual para ter uma vida melhor, mesmo que a gente não se proponha ou ache que não tem condição de superar essa experiência do samsara. Tudo bem. Porque é melhor uma experiência comum melhor do que uma experiência comum pior. É melhor a gente ajudar as pessoas com os meios que a gente tem do que prejudicar as pessoas com os meios que a gente tem. Isso não tem o menor problema. A gente não precisa criticar por conta disso. Porque muitos de nós vamos melhorar dentro dos recursos do samsara. Eu já fui muito mais agressivo do que eu nunca fui violento assim, mas eu já fui mais agressivo, mais responsivo do que eu sou hoje. Com certeza o Dharma me ajudou. Eu fiquei, minhas relações na família melhorou, a relação com as pessoas melhorou. Então o Dharma tem me ajudado. Por provável que eu avance muito mais do que eu estou. Mas não é que já esteja bom, mas eu já vejo que podia ter sido muito pior. Então o Dharma pode nos ajudar em vários níveis. Pode ser que a gente aspire. O Dzongkha Rinpoche, alguém no Rio de Janeiro, ele deu com 2 encontros, porque não foi a aspiração. Aí ele, no primeiro dia, ele começa aquele Dzongkha, você conhece o Dzongkha Rinpoche? Ele anda com uma espada na mão, né? Então ele começou o primeiro dia dizendo claramente, olha aqui, resumindo, né? Ele falou isso. Ó, resumindo, aqui, nessa sala, pode ser verdade, que ninguém vai alcançar a iluminação, ok? Ok. Ele foi dizendo isso. Ele terminou o dia fazendo uma condução de dissolução dos mundos, um a um. Foi sensacional. Hã? Aquilo me provocou, eu fiquei quase irritado com aquilo. Eu gravei. Não é que eu gravei errado, apaguei a gravação, sem querer. Eu também não acreditei. Eu falei, nada que não seja merecido. Nada que não seja merecido. Aquilo me... Os homens têm isso, eu gosto dele. A vez que tem ensinamento dele, ele falou assim, vou direto ao assunto, tá? Não. Ele falou dentro do que ele estava falando, não sei o quê, no aniversário vocês deviam chorar. Olha o que ele estava falando. Estava no contexto, certo? Menos um ano sem praticar. Aquilo caiu como uma bomba. Aquilo para mim, eu nem sei qual foi o termo, nem mais o que ele falou. Ele falou isso. Aí eu saí, fui num cinema no Rio de Janeiro, onde todas as pessoas se encontram, várias sangas, as pessoas estão felizes e alegres. Na saída, várias pessoas se abraçando, rindo. Eu olhava para aquilo e falava, eu não acredito, essas pessoas não escutaram. Ele botou uma bomba aqui. Então, eu não tinha escutado isso, não caiu em mim como uma bomba. Mas tá dentro desse contexto, muitos mestres vão cuidar de várias maneiras de mexer um pouco numa situação que ela é acomodada. Porque assim, se a gente não fizer nada, a gente segue como está. Se fizer, provavelmente a gente não vai conseguir muito, porque essa abordagem budista dá trabalho, né? Porque a gente precisa sentar, estudar, precisa meditar, precisa fazer retiro, tem várias coisas que a gente... Se a gente seguir com a vida normal, tudo bem, vai ficar tudo normal. Então a gente precisa mexer nesse olhar, sabe? Porque, assim... acho que é uma frase do Kudessan, né? Que o Dona Agnes sempre fala muito, que eu tento contemplar muito. Ela assim, que com esforço você não chega a lugar nenhum, mas sem esforço você não chega a lugar nenhum. Isso, então é mais ou menos isso, né? Porque você fica parado, ficar deitado na cama, né? A gente precisa... Então a gente precisa mexer, né? Mexer. A gente precisa olhar de vários anos, porque nesse texto que eu estava comentando, os versos comentados, que é um trabalho que o pessoal de São Paulo que fez,
junta 4 comentários sobre o mesmo texto que está na Sadhana. Página, acho que é 11, né? Página 11. Esse é o texto raiz. Então, nesse trabalho, que eu acho que vocês têm, né? Eu acho que precisar pode pedir, aqui no SEB, o próprio Dudjom Rinpoche, ele manda esse texto a partir de Dudjom Rinpoche. Então, Dudjom Rinpoche comenta esse texto, depois o Alan Wallace, que é aluno de Gyatso Rinpoche, comenta os comentários de Dudjom Rinpoche sobre o próprio texto. Depois Gyatso Rinpoche, que é o professor do Lama Alan Wallace, e que é aluno de Dudjom Rinpoche, comenta o texto de Dudjom Rinpoche. Esses comentários de Gyatso Rinpoche, o Lama Santen comenta. E é esse texto que é o eixo do roteiro de 28. Desculpe a citação dos nomes, esses são os poucos nomes tibetanos que eu guardo. O resto é tudo Manuel Joaquim, eu faço uma confusão. Então, mas isso para a gente é precioso, sabe? Porque o Lama Santen, é interessante ver o comentário do Lama Santen, porque se tudo surge a partir de um lugar, de uma base, da onde o Lama Santen estava olhando, que viu nesse comentário do Gyatso Rinpoche o que ele oferece a gente. Isso é um convite para a gente tentar olhar do mesmo lugar que o Lama Santen olhou. E ele confessa, está tudo escrito lá no texto. Ele fala isso que eu falei aqui, a alegria dele de encontrar o texto, porque ele viu o caminho do silêncio no budismo tibetano, que ele é incomum. Vocês podem se debruçar sobre o que é o budismo tibetano, vai trabalhar com visualizações, com cerimônias, com iniciações, com construções, dissoluções. É um outro caminho, um super caminho, né, de grandes mestres realizados, muitos grandes mestres realizados. Para chegar no silêncio tem muito barulho, né? Tem muito barulho. Porque tem influência, né, da religião anterior, da religião dela, né? Tem muito xamanismo. Isso o formato que ganhou, mas o método Vajrayana ele surge do budismo indiano. Os mestres que chegaram no Tibete, vindo da Índia ou de Órgão, eles levam esse método das visualizações. Muito das formas tem a ver com a cultura tibetana, né? Mas essa estrutura vajrayana de criar visualizações e as diversas etapas que tem, surge do budismo indiano e ganha um formato tibetano. Essas linhagens que não tem silêncio, que você diz, né? Elas não têm uma meditação chanta, assim? Não tem. É que não é que elas não tenham silêncio, mas elas apresentam o silêncio, a experiência do silêncio de uma outra maneira. Essa experiência que vem do silêncio, de simplesmente sentar, que é o Zen, lá você fala, simplesmente sentar. Ele diz que o problema está no simplesmente. Esse é o caminho do silêncio. O Lama Santen fala, quando ele fala, ele diz que Zazen não é shamatha. Shamatha é uma prática de estabilização da mente. Zazen já é a prática da iluminação. Você senta em Zazen e alcança a iluminação em Zazen. Então é disso que o Lama Santen vem. A experiência do silêncio, que é a experiência do Buda. Aí ele encontra isso nessa linguagem tibetana. Sabe? Então encontra nesse texto. Ali vai ficar claro que se a gente não tiver fundação, uma relação da motivação com a fundação, a gente dificilmente vai conseguir avançar em Shamatha. Dificilmente. Porque em Shamatha tem várias etapas que a gente precisa estar claro por que a gente está sentado. Senão o tempo vai passar, ainda mais se a gente for bom aluno, é pior ainda. Sabe? Porque eu vou fazer tudo certinho. Sabe? Por que você é um aluno, né? Eu faço certinho, eu medito todo dia, meia hora todo dia, já faço isso há 5 anos, 6 anos, 10 anos. E em algum momento eu vou perceber que nada aconteceu em volta, que eu posso seguir fazendo aquilo, né? Como eu comentei ontem, aquele conhecido Lama Santen que gostava da meditação no domingo à noite. Ele fazia a agenda da semana. Foi tudo certinho. Tudo certinho. Então, essa experiência do silêncio, como base, o silêncio, a estabilização da mente, como base da visão, da sustentação da visão, da fruição, da colocação em prática. Então a gente vai ver que a gente não tem muita chance, embora Shamatha, isso o Lama Santen, os mestres chamam a atenção. Shamatha é uma prática limitada no caminho espiritual. Com Shamatha a gente não vai alcançar a iluminação. Mas é fundamental no caminho sério, o que o Lama nos oferece chama a atenção, que a gente não vai até o final de Shamatha.
Isso às vezes é um probleminha, porque a gente acha que, eu tenho essa impressão, né? Às vezes a gente escuta isso como se a gente tivesse liberado de praticar shamatha, sabe? E aí a gente vai esbarrar em problemas, sabe? Porque chega mais adiante, a gente não tem essa mente que tem essa estabilidade, nem a intensidade de penetrar nos ensinamentos. Escutem uma fala do Lama Santen, vê a profundidade das coisas que ele coloca, escuta depois, escuta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, em algum momento você vai perceber que ele está falando de um lugar que na primeira vez a gente nem tinha ideia, a gente nem sabia qual era o assunto, não conseguiu perceber qual era o tema. Chega uma pessoa que não está habituada nessa bolha, nessa linguagem, bota para escutar o Lama Santen, ele falando, por exemplo, o ponto último. E pergunta a pessoa sobre o que o Lama Santen falou, a pessoa não sabe o assunto, não consegue parar e penetrar naquilo. Então, shamatha é fundamental. Tem vários ensinamentos simultâneos, sabe, com uma profundidade comum, descrições verbais de experiências que a gente sabe que é complexa. Como é que eu explico a realização que eu tive no nível de mente, em palavras? Os mestres vão tentar, amorosamente, nos oferecer isso. Isso não resolve, mas pode ser a base para ajudar a gente a avançar. Às vezes um comentário abre uma porta e lá vamos nós, a coisa se revela para a gente. Mas a condição de eu ter uma mente que penetra. Então, shamatha é fundamental. Para shamatha, eu preciso ter uma capacidade de um entendimento que eu preciso superar a experiência. Se eu achar que simplesmente 15 minutos, meia hora por dia vai resolver, que é importante essa regularidade, mas se eu achar que isso vai conseguir me ajudar a ultrapassar essa experiência circular, eu não consigo avançar. Então, eu estou colocando isso, começando por esse caminho, porque o tema que a gente vai ver não é um tema comum, não é um tema introdutório. Embora possa ter essas implicações, aí você acha que você está chegando no cérebro. Quem está chegando no cérebro? Quem não frequenta o cérebro? Então, vocês nunca escutaram o Lama Santen? Vocês já escutaram o Lama Santen? Já escutou? Então, se vocês puderem na sequência, porque tudo isso que eu estou falando e a cola que eu fiz, o roteirinho que eu fiz, é tudo baseado em fala do Lama Santen. Eu vou depois mandar para a Ana Cláudia a transcrição do retiro que eu usei como base para a gente conversar. Vale a pena se debruçar nesse material e escutar, transcrever, sentar, estudar, para entrar um pouco mais nesse tema. O Lama Santen é bem Lama Santen, sabe? Ele vai apresentar assim, um ponto último para a gente, sabe? Ele acha que é possível. Ele vai dizer, mesmo de forma imperfeita, é possível praticar. Isso é completamente incomum. Essa noção de mandala, vem do Vajrayana, isso é apresentado lá na frente. Isso não é apresentado no início. O Lama Santen diz que é possível praticar isso no início. Os lungs, quem já praticou os lungs surgem como atributos das deidades, das 5 sabedorias. Isso não está na introdução. O Lama Santen acha que é possível a gente sentar, identificar cada um dos mundos, manter a atenção nisso e estabilizar em meio ao mundo. Porque ele vai dizer a autonomia dos bodhisattvas e a autonomia dos mundos. Ele fala isso para a gente e convida a gente a praticar. E lá vamos nós, de forma imperfeita, mas lá vamos nós. Então os fundamentos, eu estou chamando a atenção porque é a base da sequência. É evidente que tem outros aspectos. Na escola Caminho do Meio, mesmo as 5 sabedorias são apresentadas sem introdução nenhuma. Imagina, os pais colocarem a criança na escola, ter essa conversa toda, vamos ter uma reunião para conhecer a escola. Reservem 1 hora que vai ter uma introdução, uma conversinha falando sobre as 4 novas verdades, a experiência da bolha, se precisa dar um basta, acabar com a esperança, não sei o quê, né. Imagina, isso não teria como. Então, tem vários níveis de compreensão. Mas eu queria dizer que não é uma coisa introdutória. Embora seja possível a gente colocar em prática algum nível disso, e que é possível, que é o nível de prática que eu tenho, de pegar as 5 sabedorias com a compreensão que eu tenho, que é o que eu posso fazer. Eu não tenho como, eu até gostaria de colocar em prática com a compreensão que o Lama Santen tem, mas eu não tenho essa compreensão. Então, imagino, é possível esse nosso encontro ajudar a quem já pratica formalmente, ou quem levanta ter esse olhar, incluindo o olhar, porque a mente é livre. Se a gente tiver essa compreensão e de alguma forma a gente aprender essas sabedorias, ou uma sabedoria que for, incorporar nas nossas relações, a gente vai ver o mundo mudar, a gente reencanta a nossa vida. Se a gente desenvolver uma habilidade, por exemplo, de se colocar no lugar do outro, isso como um hábito,
A gente tem facilidade. A conversa do Dzongzi, isso que eu queria falar. No dia seguinte ele fala, olha, qual é a nossa facilidade no reino humano? Criar hábitos. Então vamos criar aspirações positivas todos os dias. A gente pode criar isso com as 5 sabedorias. Eu já fiz várias vezes, eu sigo fazendo, porque eu sou lento, sabe? Mas eu já fiz várias vezes. Eu tenho vários métodos para 5 sabedorias. Por exemplo, se eu vou praticar a sabedoria azul, a sabedoria de Akshoga, eu saio com que cor? Eu saio com uma camisa azul. Eu crio gatilhos, eu boto o celular para tocar 6 vezes por dia, 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. Ele não toca, ele vibra. Porque naquele dia eu estou praticando nas minhas relações a capacidade de escuta, de me colocar no lugar do outro. Às vezes é só eu vou curto, né? Hoje eu vou observar e treinar a minha escuta. Isso é parte, né? Uma pequena parte da sabedoria do espelho. Mas eu vou aos poucos, né? Aí eu boto isso, boto a cor azul, pronto. É o Akshoga orelha, né? Só escuta. Aí eu vou ver isso, o que eu percebo? Eu escuto mal. A pessoa está falando, eu já estou pensando. Mas só em observar isso, já vai mudando minha relação. E ao longo do tempo eu percebo que minha escuta mudou. Claro. Até o próprio Sérgio ajudou essa escuta, né? Porque quando a gente faz os encontros de acolhimento, as pessoas chegam e falam. E a gente escuta. E todos nós vamos aprendendo a escutar. Mas se a gente incluir nessa habilidade nas nossas relações, como eu crio realidade, crio mundos a partir da minha mente, o outro também. E o outro nem sabe disso. Por exemplo, eu posso sair desse lugar de culpar todos por qualquer coisa. Como é que a pessoa é culpada desse tipo de ser julgada se ela produz realidades, experiências e nem sabe que faz isso, ela acha que tem um mundo externo? Então, se eu pegar fatias disso e incorporar nas minhas relações, já é interessante, né? Super interessante, que é o que na escola fazem. Na escola Caminho do Meio, não é um pré-requisito que a pessoa seja praticante e que tenha compreensão das 5 sabedorias. Não é. Agora mesmo, a gente contratou lá 3 professores que vieram no processo de seleção amplo. Lógico que tem um olhar, uma das condições do professor é ele estar disponível para mexer no mundo interno. Isso o processo de seleção, de alguma forma, eles vão olhar. Se a pessoa está fechada em si, ela já sabe tudo, ali não vai funcionar. Porque aquilo é um processo de formação constante, é o tempo todo aquilo. Porque é isso que vai ser oferecido pelas costas das crianças. Então a pessoa... Eu me lembro no Rio de Janeiro, uma vez que a gente convidou 3 professores para fazer estágio lá na escola que meu filho estudava, na escola Valdo. A gente achou que isso poderia ajudar na escola. Né? Aí a gente fazia, durante a semana, eles ficavam na turma e tudo, e no sábado a gente fazia uma roda de conversa. Eram 3 professores, 2 praticantes e uma não. Aquilo chamou a atenção. Quem apresentou de forma mais clara e profunda as 5 sabedorias? A não budista. Foi sensacional. Sensacional. Então aquilo chamou a atenção. As 5 sabedorias têm essa potência, né? Elas são budistas, mas não são tão budistas. Ou nesse sentido que não são exclusivamente dos budistas. As sabedorias que estão no mundo. A gente vai ver à tarde que tem um ponto que a gente realmente percebe, a gente vê que as sabedorias estão disponíveis. E que a gente pode acessá-las, como os mestres fazem. Como a gente faz em várias situações. Isso vai ficando visível para a gente. Então elas são acessíveis. O amor é acessível, a compaixão é acessível. Não nasceu com a gente nasceu e já estava aí, a gente vai morrer e vai seguir. São inteligências, estão disponíveis no espaço. Faz parte do encantamento. Sabe o encantado? Já ouvimos isso, né? Sobre o encantado. Por isso que a gente pode reencantar o tempo todo. Estava escutando um ensinamento da quarta-feira, não da passada, da anterior, que ele falava que fez uma experiência, acho que foi lá no Caminho do Meio, e pediu para as pessoas relatarem experiências em que elas se colocaram no lugar do outro e contaram essas histórias, né? E aí ele fala isso, que ao contar, a pessoa já está com a mente naquele... A mente está falando daquele lugar, né? É isso que a gente vai... As pessoas se reconhecerem nesse lugar, né? Mas se tudo der certo, amanhã a gente vai fazer isso. Eu espero apresentar as 5 sabedorias o mais curto que eu conseguir, que vocês já perceberam que não é fácil. E a gente usar um pouco do tempo para cada sabedoria, a gente trazer mentalmente uma situação ou não que a gente tenha vivido a partir da compreensão que a gente tem da sabedoria.
Isso está no contexto da contemplação, que ajuda a vivificar a compreensão que a gente teve. O método é bem interessante. E o interessante é ouvir assim de você, ou do Senhor está no céu. para uns, né? Não, para mim também. É interessante dissociar tipo, totalmente, pelo menos na escola, que a gente vive ou deveria viver no estado laico, né? Essa questão da religião, entendeu? Porque tipo, eu fui batizado, fiz primeira comunhão em Cristo, minha família é toda católica, e assim, tenho até um tio padre, e tipo, durante o período que eu até falei ontem, que eu tive o meu gatilho, né? Você até falou de gatilhos bons aí, que eu não conhecia, bons gatilhos. Ó, tem vários, hein? Pois é. Aí eu procurei muito espiritismo, e eu até comentei hoje, né, dessa questão da causa e efeito, de questão de resgate, brinquei até com essa questão da minha mãe, e tipo, procuro a funcionamento, tipo, questão de caridade, tipo, do espiritismo, fundamento do espiritismo, que eu acho muito interessante e bonito, e vou procurar trazer para a minha vida, e agora eu estou procurando o budismo, entendeu? Mas eu acho muito interessante que uma não budista trouxe, assim, com sabedoria, de melhor forma do que um budista, talvez por isso, entendeu? Porque um budista já estava meio que viciado a essa questão da religião, entendeu? E outra pessoa de fora conseguiu dissociar, entendeu? Essa questão da religião. Não pode ser por conta disso, mas pode ser porque esses ensinamentos não são exclusividade budista. Também. Uma pessoa ser compassiva e amorosa, ela não precisa nem ter religião. A gente vai conhecer várias pessoas que elas são compassivas, elas compartilham o que elas não têm. E não tem religião nenhuma. Algumas são religiosas, outras não são religiosas, elas simplesmente acessam e praticam isso. Elas não dão nome às coisas. Por isso que eu falei sobre o céu. É evidente que existe algo, sabe? Mas esse algo, quando eu olho, não está fora. Quando eu falo do céu, eu não estou me referindo ao céu, estou falando sobre o céu. Então, esse é um ponto de convergência entre as diversas visões. Eu entendi, mas é porque justamente, volta àquela discussão que a gente falou ontem sobre os rótulos, entendeu? Que as pessoas se rotulam como budistas, católicas, evangélicas, espíritas, mas a gente tipo, eu sou o Gilson. Sim, mas aí deixa para as pessoas isso, entendeu? Deixa para as pessoas, não tem problema, não tem problema. Por isso que foi interessante uma pessoa não budista ter tratado tipo, da sabedoria de uma forma melhor do que uma pessoa que se Bom, budista. a gente vai encontrar na escola também vários pais que vão tendo uma compreensão. Porque as crianças vão falando, elas chegam em casa e elas não estão falando o budismo. Eles estão falando, estamos no período de acolhimento. Sabe? Os pais vão entendendo isso. Estamos no período de generosidade, de colheita, sabedoria amarela. As crianças vão percebendo isso. Sabe? Então, na sabedoria vermelha, no momento da gente investigar, de estudar, de conhecer como é que as coisas são. Sabe? Então, na primavera, no período dos ventos, sabe? Relacionando causa e efeito. Olha, a temperatura está mudando, como as coisas estão surgindo. Como é que foi a primeira coisa que minha mãe disse? Tu vai para o curso budista, quem foi que te falou dessa história do budismo? Entendeu? Eu podia ter falado o seguinte: dorme cedo para acordar cedo, não dorme tarde para acordar cedo. Não é? Entendeu? Eu não me encho o saco para ir mercantil, né? No sábado bem feito. Mas eu podia ter enchido o saco para você dormir cedo. Entendeu? Ela encheu. Bem, então eu acho que a gente. Então, essa introdução é no sentido da gente. Luiz, só. Às vezes também parece, quando a gente está aqui falando com tanta teoria e tentando explicar tantas coisas, são coisas que a gente já conhece, já vive do cotidiano de uma maneira tão próxima que parece estar tão distante. Pequenas ações que, sei lá. Sim. Parece que a gente tem que estudar muito para ser um cara, para fazer uma coisa, um gesto bom, uma coisa boa. Porque isso vai. Algumas pessoas vão pelo caminho do estudo e tudo bem. Não, eu sou essa pessoa que, cabeçuda, que vai ler. Outras pessoas vão sentar e vão olhar isso pela meditação. Outras vão combinar as duas coisas. Sabe? Tem períodos que a gente vai estudar mais, períodos que a gente vai meditar mais, tem períodos que a gente vai estudar menos e meditar menos. Então, surge uma pessoa super interessante na nossa vida, lá vamos nós. Por exemplo, né? Por exemplo. E é interessante essa etapa também, essas etapas do treinamento, né? Que o Lama, visão, meditação e ação.
porque essa combinação, assim, contemplação dos ensinamentos, né? E a meditação, que já é um tipo de meditação, mas assim, é muito interessante, pelo menos. As 5 sabedorias vai ter esse aspecto. A gente vai trabalhar no nível da visão, que é a compreensão de como elas se colocam, a gente vai olhar de vários aspectos, vai ter os aspectos meditativos, que a gente vai utilizar as 5 sabedorias, por exemplo, no SEB, a gente utiliza um quadro de 200 itens, se tudo der certo a gente vai ver também como um método para nos ajudar a olhar a partir das sabedorias búdicas, olhar, por exemplo, um tema que esteja em aberto. Isso é o que a gente vai fazer. Vocês já podem, na hora do almoço, pensar isso assim. Pega um tema em aberto. Pega, se vocês têm compreensão de uma sabedoria, olha a partir dessa sabedoria. Como a partir dessa sabedoria, pega a nossa cultura cristã. A gente sabe mais ou menos o que o Cristo falou, Jesus Cristo falou, a gente tem noção. Pega uma situação e pega como ele olharia um tema que você está em aberto. Vê se ele ia falar, mata e esfola, trucida e julga. Sabe? Esse é o nosso exercício, essa a nossa... Eu pego a compreensão e olho a partir do lugar. O Lama Santa tem isso. Uma vez eu vi ele falando. Ele diz, né? Ele fica movendo a boca e produzindo sons. E a gente dá o significado. Ele diz que mais do que a gente ficar assim, a gente deveria se colocar ao lado dele. Olhar de onde ele está olhando. Ao invés de ficar olhando o que ele olhou. Esse movimento. Isso no budismo tem o nome de Guru Yoga. A gente acessar a mente. Então a gente pode acessar a mente dos Budas. Mais interessante, né? Tudo bem que a mente do Lama Santa é sensacional, né? Mas acessar dos Budas é mais interessante, né? Então a gente pega uma sabedoria, e olha, sabedoria do acolhimento, sabedoria do espelho. Como eu olharia essa situação que eu estou envolvido que está em aberto? Como eu olharia essa situação? Porque eu não preciso nem confessar isso externamente, sabe? Ninguém sabe o que eu estou fazendo. Aquela outra pessoa que não entende que eu tenho razão, ela nem sabe o que eu estou fazendo, sabe? É unilateral. Eu olho desse lugar e vejo o que acontece com a situação e vejo que tipo de ação a partir desse olhar eu podia fazer que fosse gerar um olhar ou uma ação compassiva, amorosa, alegria. Aí eu vou vendo as ações. Mas só olha a partir, sabe? Olha a partir desse lugar. Isso a gente vai fazer amanhã. Se a gente ficar até meia-noite, né? Não, a gente vai fazer. Então agora eu queria sugerir, por 10 minutos, sim. Você falou que o grande problema é a esperança, não é isso? Medo também, mas é esperança e medo. Como é que se confunde com o desejo? A esperança e o desejo? É a mesma coisa? O desejo, eu acho, é algo que eu quero obter para mim. Eu quero obter para mim. Eu vejo, a esperança ela independe da gente ver. A esperança está próxima da noção de fé. Sabe? É uma confiança. Sabe? A questão da fé, da confiança ou da esperança é onde eu deposito ela. Sabe? Qual é o refúgio que alimenta esse movimento? Né? O que o Shagdu, os mestres sugerem, que o nosso refúgio seja no ponto último, nas sabedorias mais elevadas, nas 3 joias. Porque se eu colocar a minha esperança, ou a minha fé, ou a minha confiança, que a próxima bolha eu vou chegar a algum lugar, é o movimento circular. Então a questão é para onde a gente direciona o desejo. Por isso que o Shagdu fala, usar o desejo de alcançar a iluminação para acabar com o desejo autocentrado de encontrar felicidade num mundo que eu considero separado de mim. Por isso que ele vai apresentar, quando ele apresenta os 3 venenos, a ignorância é um dos 3 venenos. A ignorância que não vê que não vê.